O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. No nosso seminário, nós trabalharemos esse assunto que está em voga em nossos dias, essa fase de transição em que o planeta está passando, diz respeito à vida de todos nós. Todos aqueles que estamos encarnados e a população desencarnada da Terra, estamos sendo convidados a um processo de transformação interior para permanecer na Terra regenerada. Nós veremos o verdadeiro paraíso que este planeta vai se tornar comparado àquilo que ele é hoje. Fazer jus a permanecer na Terra, reencarnado na Terra, é fundamental para todos nós. Então, por isso, esse título. O que temos a ver com tudo isso que está acontecendo? Com a chamada grande transição, com esses momentos apocalípticos que estamos vivenciando em nossa sociedade. Estamos vivendo momentos que são, ao mesmo tempo, muito difíceis, mas trazem uma esperança de renovação, de transformação muito grande. Nós estamos vivendo um momento como se o planeta inteiro fosse uma casa em reforma. Quando nós fazemos uma reforma na nossa casa, sem mudar temporariamente nela, morando na própria casa, o que acontece? Parece que nós, naquela reforma, estamos numa situação muito pior do que estávamos. Parece que estamos numa situação catastrófica. Muitas vezes a casa está toda cheia de entulhos, de poeira, os móveis fora de lugar e, mesmo assim, muita gente faz reformas nas suas casas e não tem condições de mudar para um outro lugar e retornar. Por que nós fazemos reforma das nossas casas? Exatamente porque nós queremos morar numa casa melhor. A reforma, com todos os contratempos que ela traz, vai nos proporcionar uma habitação melhor, uma casa melhor. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta, guardadas as devidas proporções, porque é o planeta inteiro que está sendo reformado para dar guarida a uma humanidade renovada. E ele está sendo reformado não apenas nas questões
morais, mas estruturais do próprio planeta, como nós veremos ao longo do seminário. Até as placas tectônicas, que são as placas onde nós vivemos, estão sendo remodeladas para dar origem a um planeta muito melhor, em todos os aspectos, no clima, nas condições de vida, tanto biológica quanto espirituais do planeta. Então é isso tudo que nós veremos ao longo do seminário e que tem tudo a ver conosco. Como que eu me insiro nessa reforma toda, nessa transformação toda? Nós podemos nos inserir de múltiplas formas, desde uma forma passiva em que nós ficamos esperando as coisas acontecerem, até uma forma eminentemente proativa, em que nós podemos ser instrumentos úteis dos benfeitores espirituais nessa grande transição que o planeta está passando. Então tudo isso diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a você, a todos nós que estamos nesse momento vivendo nesse planeta, principalmente nós encarnados. O que nós temos a ver com tudo isso? No mundo espiritual, muita coisa está sendo modificada, como nós veremos também no seminário. Agora, no mundo físico, as transformações são indescritíveis. Pelos textos que nós veremos, as transformações são fundamentais em todos os sentidos. Então, tudo isso diz respeito a todos nós. Os tempos são chegados, a regeneração do planeta. Todo o nosso trabalho tem como base as obras básicas kardecianas. Além das obras básicas kardecianas, nós utilizaremos várias obras subsidiárias idôneas que abordam o assunto. Por que nós dizemos obras subsidiárias idôneas? Porque com relação a esse assunto especificamente, existem muitas obras falsas hoje em dia dentro das chamadas editoras espíritas, livros falsos de espíritos pseudo-sábios, e esses livros que são editados muitas vezes acabam em nossas livrarias. Verdadeiras aberrações que chocam o bom senso, como nós veremos também no seminário. Chocam o bom senso, tem como objetivo principal gerar desinformações, gerar desesperanças nas pessoas, gerar confusão. Então, existe uma literatura idônea de benfeitores realmente que são benfeitores da humanidade à disposição. E muita gente despreza essa literatura para ficar com os espíritos pseudo-sábios, que abordam as questões de uma maneira fantástica, de uma maneira a colocar as pessoas numa situação em que essa transição acontecerá de uma forma completamente fora do comum, do usual. Nós vamos ver num texto de A Gênese, de Allan Kardec, que todo o processo de transformação já vem acontecendo de muito tempo. Desde a segunda metade do século XIX, o planeta Terra está passando pela transição planetária. Nós estamos chegando no auge dessa transição, até o final
da primeira metade deste século, conforme nos tem orientado benfeitores espirituais, particularmente Dr. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles. E estamos percebendo que todo o processo acontece sem alarde. E esses espíritos pseudo-sábios colocam questões que chocam o bom senso para aqueles que têm olhos de ver, e colocando essa transição de uma maneira sobrenatural, com acontecimentos fantásticos que nada da realidade está mostrando que são reais. Então nós veremos textos, basicamente, das obras básicas kardecianas e dessas obras subsidiárias idôneas, para que tenhamos realmente uma noção do que é essa regeneração do planeta. Não são acontecimentos fantásticos que nós teremos, é tudo aquilo que nós estamos vendo em nossos dias. Se nós tivermos olhos de ver, nós vamos, ao ler o livro Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro do Novo Testamento, nós vamos perceber que nós estamos vivenciando exatamente esses dias apocalípticos, de uma forma que a grande maioria das pessoas nem percebem, só percebem aqueles que ficam atentos a tudo o que está acontecendo. Então a transição é dessa forma, gradativa. Acontecem muitas situações que são espetaculares, sim, como por exemplo o tsunami da Ásia em 2004, o grande terremoto do Haiti no início do ano passado, situações que chamam a atenção, mas poucas pessoas ligam essas situações à grande transição, poucas pessoas têm acesso à literatura mediúnica que vem abordando toda essa questão. Então nós trabalharemos no nosso seminário tudo isso, e sempre trazendo para nós o que você tem a ver com tudo isso. Como nós dissemos, nós podemos ver tudo isso de uma forma passiva, ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ou podemos, como discípulos do Consolador que somos, atuar de uma forma expressiva, como nós vamos ver um convite de um mentor espiritual que nos convida exatamente a isso, a atuar de uma forma realmente proativa, dando o melhor que nós podemos para a grande transição, porque essa é a garantia plena de permanecer encarnados no planeta, de permanecer reencarnando, melhor dizendo, no planeta. Porque, como nós também veremos ao longo do seminário, muita gente não permanecerá encarnando mais aqui. Irão para mundos mais atrasados do que os nossos. Vários benfeitores vêm dizendo isso, e Allan Kardec, nas obras básicas, já diz isso, desde o Livro dos Espíritos, na questão 1019, Allan Kardec já aborda a questão. Então, tudo isso também nós veremos em nosso seminário. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 24 inteiro, Mateus aborda as questões de várias profecias que Jesus faz a respeito da transição planetária. Esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é considerado pelos estudiosos do Novo Testamento como o pequeno Apocalipse. Existe o grande Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, que é de João Evangelista, e esse texto, que é de Jesus, que é chamado de pequeno Apocalipse. Por que pequeno Apocalipse?
porque Jesus faz várias previsões acerca do final dos tempos, que muita gente confunde com o fim do mundo. Fim do mundo é uma coisa, final dos tempos é outra bem diferente. Nesse capítulo do Evangelho de Mateus, nós temos o chamado pequeno Apocalipse, em que Jesus fala sobre todos os acontecimentos que estariam ocorrendo durante a grande transição planetária. Como todos os textos do Evangelho de Jesus, com raríssimas exceções, esses textos são simbólicos. Como Jesus falou para toda a humanidade de todos os tempos, ele não tinha como falar as coisas diretamente às pessoas de uma forma que não fosse simbólica. Se ele falasse de uma forma mais complexa, as pessoas não entenderiam. Se ele falasse de uma forma muito simples, ficaria só para aquela época, só para aquele momento. Então Jesus, como o maior sábio que a humanidade já conheceu, o nosso modelo e guia, o governador do nosso sistema solar, falou as coisas na hora certa, da forma como deveria ser, de forma simbólica, de forma que aqueles que o ouviram entenderam mais ou menos intensamente as suas palavras, e todos nós, a partir do momento que a humanidade foi evoluindo, mesmo aqueles que estavam encarnados naquela época, foram evoluindo. Então a partir do momento que nós vamos evoluindo intelectual e moralmente, nós conseguimos avançar um pouco mais no entendimento dos símbolos que Jesus oferece. Então esse capítulo principalmente tem algumas falas muito diretas, sem nenhum símbolo, e outras eminentemente simbólicas. Nós vamos estudar no seminário o capítulo inteiro, em várias partes do próprio seminário. Então vamos começar com o versículo 3, em que os apóstolos perguntam a Jesus sobre os dias que nós estamos vivendo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? As pessoas que interpretam o Evangelho de Jesus ao pé da letra acabam incorrendo em graves erros. Este é um versículo que muita gente interpreta ao pé da letra. Os apóstolos perguntam: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, a vinda de Jesus, e do fim do mundo? Como que a maioria interpreta a vinda de Jesus? De uma forma fantástica, em que Jesus vem com anjos, tocando trombetas, porque interpretam literalmente um outro versículo que nós veremos daqui a pouco. E como que interpretam esse fim do mundo? O fim do planeta, a destruição do planeta. E não é o planeta que será destruído, porque não faria sentido vários outros versículos que nós veremos desse mesmo capítulo, eles não fariam sentido se o planeta fosse destruído. Quando Jesus fala: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Depois que a terra está pacificada, aí vem uma destruição. Seria inadmissível perante as leis divinas. As leis divinas são de amor, de justiça, de caridade, que é a lei maior que gera todas as demais leis. Então, não haveria, o planeta se torna um planeta de regeneração, prestes a se tornar de regeneração, ele é destruído. Então não é fim
do planeta. É fim de uma etapa evolutiva, como nós veremos em vários textos. E aí Jesus vem e vai colocando quais seriam os sinais dessa transição, desse fim de uma era e início de uma nova era. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Aqui é o primeiro sinal que Jesus coloca, para que nós nos acautelemos, porque haveriam muitas pessoas dizendo que estavam trabalhando em nome dele. Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão por aí nas falsas igrejas cristãs e os espíritos desencarnados, que são os chamados falsos cristos, falsos profetas. Existem tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Aqueles que dizem que estão trabalhando em nome de Jesus, mas que estão simplesmente enganando aqueles que não se acautelam, que não entram num processo de reflexão acerca das verdades espirituais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui Jesus também coloca muito claro o que nós vivenciaríamos na grande transição da era velha para a era nova. Guerras e rumores de guerras. Se nós formos ver na história da humanidade, desde a segunda metade do século XIX até hoje, 29 de janeiro de 2011, quantas guerras houve? Quanta gente? Acho que nem os historiadores, assim, de uma hora para outra, dá para dizer de memória. A quantidade de guerras que houve nesse período todo. Só no século XX, 2 grandes guerras mundiais, que a humanidade nunca tinha presenciado uma guerra mundial, até o século XX. Eram guerras mais isoladas. No século XX, somente nós tivemos 2. Hoje em dia, em pleno século XXI, não há um dia que não haja rumores de guerra. Ainda ontem, com todos os acontecimentos lá no Egito, já se fala de rumores de guerra na região ali do Oriente Médio. Não há um dia que não se fala de rumores de guerra entre as Coreias. Não há um dia que se fala de rumores de guerra no próprio Oriente Médio, ali na região do Irã, de Israel. Então, guerras e rumores de guerra. Então, nesses praticamente quase 200 anos que a humanidade tem vivenciado, muitas e muitas guerras, rumores de guerra nem se fala. Rumores de guerra todos os dias. Exatamente o que nós estamos presenciando. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Também nada simbólica essa fala, extremamente direta. Nação contra nação. As guerras, na verdade, é uma nação contra outra, um reino contra outro. Fomes. A humanidade nunca produziu tanto alimento como nos nossos dias. E nunca houve tanta fome no planeta como em nossos dias.
Ainda essa semana nós vimos que há toda uma preocupação da FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a erradicação da fome no planeta, em que há previsões de escassez de alimentos, que na verdade não é escassez, é aumento do preço dos alimentos e as pessoas não têm dinheiro para comprá-los, principalmente na África como um todo, praticamente, em alguns bolsões da América do Sul, da Ásia, as pessoas passam por fomes terríveis, é uma verdadeira pandemia no planeta. As pestes são as doenças, né? Doenças que a humanidade tinha debelado praticamente, voltam com força total, principalmente nos países mais pobres. Tuberculose, hanseníase, né, que é a lepra tão temida na época de Jesus, retorna com força total. Novas doenças surgem quase que constantemente. Ainda há pouco, a humanidade como um todo ficou assombrada com o vírus H1N1, né, da chamada gripe suína. Né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que tem dizimado populações inteiras, particularmente na África. Então são as pestes, as doenças, que também essas pestes seriam um dos sinais do final dos tempos. E os terremotos? Os terremotos têm aumentado de intensidade. Isso já os cientistas têm demonstrado através das pesquisas. Tem aumentado de intensidade em termos de quantidade numérica e de intensidade na sua magnitude. Na escala Richter, que mede os terremotos, os que têm acontecido em maior intensidade. Só no ano passado houve vários terremotos. Os dois maiores foram aquele do Haiti e do Chile, que, inclusive, eles, em conjunto, eles mudaram em 1/10 a inclinação da Terra. O do tsunami 2004 na Ásia também mudou a inclinação da Terra. Tudo isso parece que está acontecendo de uma forma fortuita. Não está. Há todo um planejamento nisso tudo. Há todo um planejamento. Jesus planificou isso já há milhares de anos. Por isso que ele diz isso há praticamente 2000 anos atrás. E tudo está acontecendo, porque já havia uma planificação anterior. Então, os terremotos, para que as placas tectônicas se acomodem, eles vão acontecer inúmeros ainda, até que o eixo da Terra seja retificado. Segundo uma fala de Divaldo Franco, que eu particularmente conversando com ele, ele falou que foi Joana de Ângeles que se referiu a essa questão e que de uma forma agora mais direta no livro Transição Planetária é colocado. Certa vez vimos Divaldo Franco falando numa palestra sobre essa retificação do eixo da Terra. E aí quando houve, na época, nós nos perguntamos, mas como que vai ser isso? E aí quando houve o grande terremoto na Ásia com o tsunami, os cientistas fizeram estudos e perceberam que havia a mudança do eixo da Terra tinha se alterado. E no ano passado aconteceu a mesma coisa. E aí, conversando com o Divaldo, logo depois do tsunami da Ásia, ele falou que realmente haveriam muitos terremotos como esse, até que o eixo da Terra fosse retificado. Então, tudo isso está já acontecendo, vai se ampliar cada vez mais, até que todo o planeta fisicamente esteja adaptado à regeneração.
Por quê? Porque num planeta de regeneração não pode mais haver terremotos, nem furacões, nem inundações, nem nenhuma catástrofe natural, porque isso é próprio de planetas primitivos e planetas de expiações e provas. O planeta fisicamente está todo sendo ajustado para a época da regeneração, em que as expiações cessarão. Quanto mais se avança na regeneração, os processos expiacionais vão desaparecer com o tempo. Então, por isso, Jesus já faz essa planificação e aqui ele coloca de uma forma bem direta. Mas não é para a destruição do planeta, como muita gente tem colocado. Nesses eventos que aconteceram agora em janeiro, lá no Rio de Janeiro, muita gente, o planeta está acabando, é o fim do mundo. Até um menininho, que eu vi uma entrevista, ele falando, é o fim do mundo. Muita gente se aproveita dessas situações, principalmente os pseudo-sábios se aproveitam dessa situação para simplesmente falarem coisas que não devem para as pessoas, para enganar a muitos, como está colocado no primeiro versículo que nós estudamos. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então percebamos, olha esse versículo. Todas essas dificuldades coletivas, que são chamados flagelos destruidores, são apenas os princípios das dores. É todo um processo de grande aflição, de grande sofrimento que a humanidade está passando. E vai aumentar tudo isso. Por isso que o processo de regeneração do planeta tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos nós. De que forma nós queremos participar disso? De uma forma passiva, esperando um flagelo destruidor, ou de uma forma ativa, realizando o trabalho do bem que nos compete nessa grande transição? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Se existem os pseudos profetas, os falsos profetas, os que usam o nome de Jesus para enganar, existem também os verdadeiros cristãos. No último módulo do nosso seminário, que nós vamos trabalhar o papel do Consolador prometido na grande transição, nós vamos voltar a esse assunto com mais detalhes. Por quê que aqueles que trabalham em nome de Jesus ainda são odiados de todas as gentes? Por que disso? Nós realmente, aqueles que se colocam como instrumentos úteis de Jesus, nesta fase, principalmente nesta fase que nós estamos passando do planeta, ainda vão ser apedrejados, odiados, caluniados. Faz parte de todo o processo da chamada grande transição. E no último módulo nós voltamos a essa questão e o papel que nos cabe nisso tudo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo todo o planeta ser preparado fisicamente, na sua estrutura total física do planeta, existe todo um descalabro moral, que são os escândalos, né? Existe algum dia que nós não vejamos um escândalo? No nosso país nem se fala, né? É um atrás do outro, um escândalo moral.
No planeta como um todo é diferente, é um atrás do outro, em todos os países sem exceções. Existem alguns que ocultam mais, que os escândalos ficam mais escondidos, e outros que é mais escrachado, como é o nosso. Mas esses escândalos, essas traições, esse aborrecer o outro é constante. Até no trânsito as pessoas estão, entre aspas, aborrecendo umas às outras. Recentemente vimos uma notícia de uma pessoa que foi reclamar. Ele estava, acho que muita gente deve ter visto essa notícia, ele estava atravessando na faixa de segurança, o sinal fechado para o carro, aberto para ele estava atravessando com o filho dele, e o carro queria avançar. Ele reclamou. O motorista saiu do carro, pegou um pé de cabra, que é um pedaço de ferro desse tamanho, e bateu na cabeça do senhor, que caiu desmaiado na hora, e o seu filho presenciando tudo aquilo. Se isso não é um sinal dos tempos, o que é? Se isso não é um sinal apocalíptico, o que é? Simplesmente porque a pessoa reclamou de um direito dela. Sim, aconteceu isso. E não é um caso isolado. Se nós formos buscar nas notícias na internet agora, nós vamos encontrar dezenas de casos semelhantes. E não é só no Brasil que isso tem acontecido, pelo mundo afora tem acontecido isso. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Neste capítulo, Jesus fala várias vezes dos falsos profetas. É o que nós estamos vendo aí. A cada dia que a gente passa numa rua, antes era nas esquinas mais pobres das periferias. Hoje são nos pontos nobres das cidades, as chamadas falsas igrejas cristãs, que são verdadeiros comércios de venda de indulgências, que existia na Idade Média e que volta com força total nos nossos dias, como nós veremos também ao longo do seminário com mais detalhes. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse versículo aqui devemos prestar muita atenção nele. A violência, a iniquidade está tão banal que o que está acontecendo? As pessoas estão vendo tudo isso como se fosse normal. Muitos que estão passando pela dor entram no estado de desesperança profunda, quando acontece com ela ou com a família dela. E os demais, com raras exceções, entram na indiferença. Porque é um escândalo atrás do outro, é uma iniquidade atrás da outra, que a grande maioria fica tentada a quê? A entrar na indiferença. Então temos de um lado os indiferentes, temos do outro lado aqueles que estão desesperados, desesperançados. De qual lado nós queremos ficar? Existe uma terceira alternativa, que é essa do meio, caminho do meio. O caminho do meio é, em vez de esfriar o nosso amor, que o nosso amor se amplie, que a nossa compaixão se amplie, tanto para aqueles que estão passando pelos flagelos destruidores, que normalmente a compaixão, os que estão passando pelos flagelos destruidores, eles geram um sentimento de compaixão, pelo menos no auge da situação. Depois as pessoas vão viver as próprias vidas e esquecem dos flagelados, os que passaram pelos flagelos destruidores. Agora, aqueles que são as causas dos escândalos, normalmente nós temos compaixão ou nós temos raiva deles, ódio deles. Às vezes a gente chama indignação o que é pura raiva e ódio daqueles que estão cometendo iniquidades. Nós vamos ver no último módulo uma fala de um benfeitor chamado Órion, que nos conclama a uma outra postura.
a postura de amor e compaixão, tanto por aqueles que estão na desesperança, no desespero, quanto aqueles que estão cometendo iniquidades e pela grande massa dos indiferentes. Que nós façamos uma diferença positiva nesse processo. Nem desesperança, nem iniquidades, nem indiferença. Façamos a parte que nos cabe, porque se o amor esfria em nós mesmos, quem vai ser o principal prejudicado, gente? Nós mesmos. Se o amor esfria em nossos corações, o principal prejudicado será cada um de nós. É claro que a humanidade como um todo, se o amor esfriar na maioria das pessoas, toda a humanidade coletivamente sofre com isso. Mas quem mais sofre é cada um individual. Iniquidade é tudo aquilo que existe de descalabro, de iníquo, de desigualdade. Tá? Então, injustiças sociais, por exemplo, uma pessoa na África passando fome a ponto de virar cor e osso. E nos Estados Unidos, por exemplo, milhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo diariamente. Quem já, por exemplo, só a título de ilustração, o que se joga de batata frita no lixo nos Estados Unidos é assim absurdo, porque é só de batata frita. Estou colocando um exemplo apenas, porque as porções são enormes e as pessoas não dão conta de comer tanto e joga-se fora. Pega-se a batata in natura, frita-se e joga-se fora, porque ninguém consegue comer aquela porção toda. Os que comem estão imensos, enormes. E há na África as pessoas morrendo de fome. Então isso é uma iniquidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo também devemos prestar muita atenção nele. O que é perseverar? Persistir no quê? Na iniquidade? No bem. Salvo de quê? Existem duas salvações neste caso específico. Esse salvo, Jesus está falando de duas coisas. Salvação individual, que é o processo de autotransformação. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, nós estamos obtendo a salvação. E qual outra salvação que seria? A salvação de não ser exilado num outro planeta. Então, aqueles que perseverarem em amor, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Para permanecer no planeta, o amor, a mansidão e a humildade deve fazer parte das nossas condições de vida. E aí nós nos salvamos. O que é a salvação nesse caso? Permanecer no planeta. Só vai acontecer a salvação de permanência no planeta se houver a salvação interna pela perseverança no bem, no amor, na pacificação da nossa intimidade, para podermos aí pacificar toda a nossa volta, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, fazer a parte que nos cabe nessa grande transição. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Esse versículo é extremamente simbólico. Se não for visto de forma simbólica, fica incongruente. Não fica? Depois que o evangelho foi pregado para todas as gentes, aí vem o fim do planeta. Não seria absurdo? O evangelho de Jesus no planeta inteiro, aí vem o fim. Fim de quê? Fim de uma era, início de uma nova era.
o fim da era das iniquidades, dos descalabros morais e o início de uma nova era, uma era de amor, uma era de paz para todo o planeta. Então é o fim de uma era, é o fim de uma humanidade iníqua para início de uma humanidade centrada em quê? A humanidade centrada nas lições do Evangelho de Jesus, que poderíamos resumir em 2 grandes princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. A partir desses 2 preceitos, somente esses 2, que se nós os vivenciássemos o tempo todo, haveria o fim da iniquidade no planeta. Hoje, é claro que essa transição abrupta é impossível, não existe transição abrupta. Todo o processo de transição, como nós já dissemos, começou na segunda metade do século XIX. Se nós formos nas obras básicas, nós vamos ver os Espíritos falando do final dos tempos. Ainda hoje estão falando do final dos tempos. O final dos tempos nunca acaba. Muita gente fica, mas nunca acaba esse final dos tempos. Vai acabar. Nesse momento que Jesus colocou aqui, quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, onde os valores cristãos estiverem em nossos corações, em espírito e verdade, no planeta inteiro. Aí será o fim do final dos tempos, o final dos tempos, desses tempos de iniquidade e início de uma nova era para a humanidade. Aí sim, né? E segundo Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que no 3º milênio será implantado o reino de Deus na terra. Mas para que essa realização se dê, 1000 anos vai haver necessidade para que esse mistério se faça. Nós podemos dizer com toda certeza que no ano 3001 a Terra está em franca regeneração, sem sombra de dúvida. Então o processo, nós estamos vivendo o auge da grande transição, expiações e provas para a regeneração. Dr. Bezerra de Menezes, no Conselho Federativo Nacional, há vários anos ele vem falando sobre a transição planetária, nas mensagens que ele dá ao Conselho Federativo Nacional em novembro, em Brasília. Ele começou falando da meia-noite, simbolicamente falando do período de descalabro da humanidade. Há uns anos atrás ele falava em meia-noite. Hoje ele já tem falado da madrugada. Então meia-noite como auge, né? Meia-noite é o auge da escuridão. A madrugada é o lusco-fusco entre a escuridão e a claridade. É o que nós estamos vivendo. Até chegar na luz do meio-dia, né? Quando os benfeitores dizem que o processo é assim, muita gente entende ao pé da letra, como se fosse abrupto o processo. Então, a madrugada é uma transição entre a escuridão e o alvorecer, a luz clara, mas leva um tempo. A madrugada no sentido simbólico. Então essa madrugada dura vários anos, não é de uma hora para outra. Até chegar no sol do meio-dia, vai muito tempo ainda. Então por isso que Jesus fala do Evangelho pregado em todo o mundo. Qual é o nosso grande compromisso? Qual é o nosso grande compromisso baseado nesse versículo, pessoal? O que tem essa regeneração a ver com você, comigo,
em todos nós. Levar esse conhecimento a todas as pessoas começa por mim. Se não começar em nossos corações, nós não vamos levar de verdade aos outros. É o que os falsos profetas estão fazendo, levam para os outros. Falam de Jesus, aliás, eles falam muito mais de Satanás do que de Jesus, né? Mas de vez em quando fala de Deus e de Jesus. Mas como palavras ocas, os falsos profetas fazem isso. Aqueles de nós que queremos realmente fazer valer este versículo, vamos começar com a nossa transformação, utilizando o Evangelho de Jesus, as obras básicas kardecianas, as obras subsidiárias idôneas, trazendo para dentro de nós, para os nossos corações. Ao trazer para os nossos corações, é claro que ninguém vai guardar um tesouro no coração para si mesmo. É natural que aqueles de nós que temos um tesouro no nosso coração, queiramos irradiar esse tesouro para fora de nós. E aí cabe ir até o outro. E no último módulo do seminário nós vamos voltar a essa questão, falando do grande compromisso que todos nós somos convidados a ter. É um compromisso, é um convite, né? Nós temos um compromisso, aqueles de nós que estamos sendo iluminados pela luz do Consolador, que é a doutrina espírita. Temos um grande compromisso. Nós podemos aceitar o convite ou não. Se aceitarmos o convite, ótimo para nós. Se recusarmos o convite, nós com certeza iremos lamentar mais para frente. Quando, pois, virdes que a abominação que causa desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Jesus está falando de um profeta da Bíblia, que está lá na Bíblia, o livro de Daniel, que está no lugar santo. Que lugar santo é esse, hein, gente? Uma coisa abominável sendo realizada num lugar santo. Quem lê, que entenda. Um lugar que alguém constrói, ou que aluga, ou que se coloca, que ali é um lugar cristão, para se falar do reino de Deus, de Jesus, do Evangelho. Em vez de verdadeiramente se falar de Jesus, do bem, do amor, da transformação interior, vende-se as coisas santas. Não é abominável? Não existem esses lugares pelo mundo afora? As falsas igrejas cristãs que Jesus está falando aqui. Tanto as tradicionais, que continuam se afastando da verdade, continuam num processo de cristalização em práticas totalmente inconcebíveis em pleno século XXI, quanto dessas falsas de hoje em dia. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Esse é outro versículo eminentemente simbólico que a maioria das pessoas não entende. O que é estar na Judéia e o que é fugir para os montes. Então a população inteira da terra que quiser ser salva vai ter que mudar para Israel. É isso que Jesus está falando? Imagina, 6 bilhões de pessoas que todo mundo quer se salvar, né? Todo mundo correr lá para Israel e não pode ser em qualquer lugar, tem que ser no monte. Se fosse ao pé da letra seria isso. A gente ficaria apinhado um em cima do outro. O que Jesus está querendo dizer por Judéia, hein, pessoal? É tudo espiritual que Jesus está falando. Ele não está falando de uma região geográfica, nem de um monte como o Morro de Santo Antônio, não é? Ou a Serra da Chapada, o Morro de São Jerônimo. Jesus não está falando de um local físico geográfico.
Judeia o que é? Todas as aspirações superiores do ser. Então todos nós que estivermos querendo realmente permanecer no planeta Terra regenerado, que vai ser um lugar de pessoas que realmente querem praticar os dois grandes preceitos cristãos, que é o amor e a compaixão cristãos, amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Então aqueles que estão nessa condição estão na Judeia. E aí o que devem fazer? Buscar se elevar cada vez mais nessa busca de autotransformação. Buscar cada vez mais nos espiritualizar nessa busca da autotransformação. E isso que Jesus está querendo dizer para fugir para os montes. Elevar a nossa consciência. Porque somente elevando a nossa consciência, nós vamos nos libertar tanto da prática das iniquidades, da indiferença, quanto vamos nos preservar nessa transformação planetária que estamos vivendo. Essa interpretação da Judeia é exatamente os que estão querendo no processo de elevação, que a Judeia era uma chamada terra sagrada. Quem interpreta isso de uma forma magnífica é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos ver no último módulo, a última mensagem do seminário, é uma mensagem que Emmanuel fala sobre a grande transição, psicografada na década de 40, no século passado, extremamente atual, que ele nos dá essa orientação para elevar as nossas consciências no sagrado dentro de nós. Então a Judeia é o sagrado dentro de nós, e o monte, o processo de elevação. Porque Jesus fala, os que estiverem na Judeia, ele não disse, os que estiverem na Judeia fujam de lá, fujam para os montes, no sentido, os montes na própria Judeia. Eleve a sua consciência dentro desse sagrado que todos nós somos convidados a desenvolver. Quem está na Judeia é que já está propenso ao bem. Exatamente isso. O estar na Judeia está buscando o sagrado, está buscando o bem, está buscando realmente o processo de realizar o bem. O ir para os montes é o processo ativo, desse bem ativo, constante na nossa vida. Porque existem aqueles que acham que fazer o bem é ajular flagelado. Vou pegar um monte de roupa usada lá em casa e vou enviar para o Rio de Janeiro. E acha que está aqui perante a própria consciência. É útil? Sim, sem sombra de dúvida. Quem perdeu tudo, ter uma roupa, o mesmo meio gasta, vai ser bom. Agora, é muito mais do que isso. É muito mais, fugir para os montes é elevar a consciência. É o que está lá no Livro dos Espíritos, numa questão que Kardec pergunta aos benfeitores. Kardec pergunta, se não basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. Vocês lembram da resposta? Os benfeitores dizem claramente, não. E aí, já nas nossas palavras, todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. Porquanto respondereis, dizem os benfeitores, por todo o mal que advier de não ter feito o bem. Então é o bem ativo, no limite das nossas forças. Isso que é fugir para os montes. Nós vamos ver também no último módulo do do seminário, uma mensagem do Dr. Bezerra, conclamando a esse bem maior. Nunca houve tanto sofrimento na Terra como nos nossos dias, e nunca haverá mais do que esses dias que nós estamos vivendo. Uma fala de Jesus que nós veremos daqui a pouco. Então, todos nós que temos acesso a essas verdades, somos convidados
de uma forma intensa a realizar esse bem em nós, para poder oferecer esse bem a todos aqueles que estão passando por uma necessidade, qualquer que ela seja, não apenas material, mas principalmente as necessidades espirituais. Isso que é fugir para os montes, realizar o bem no limite das nossas forças. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. É a mesma fala de uma outra forma, simbólica também, não é? E quem estiver sobre o telhado, e hoje em dia literalmente, né, as pessoas ficam sobre os telhados. Nessa inundação que houve, recentemente vimos um caso inconcebível, que é literal nisso aqui que Jesus fala. Uma moça num prédio em São Paulo, acho que vocês viram essa notícia, teve uma enxurrada e a enchente começou a levar o carro dela. Ela desceu do prédio para ir segurar o carro, morreu afogada. Então, essa é uma de que literalmente desceu do telhado para ir buscar a coisa e perdeu a vida por causa de uma coisa, que é um carro, que se adquire outro. Poderíamos aventar a possibilidade de ter sido um suicídio indireto? Sem sombra de dúvida. Tinha que morrer naquele dia, será? Para salvar um carro, a pessoa se arrisca a afogar-se numa enxurrada de lama? Então é um processo temerário. Então, com certeza, podemos, a certeza absoluta não, mas é muito provável que tenha sido um suicídio indireto. Então, por que Jesus coloca aqui? Aqueles de nós que estamos nesse processo de elevação da consciência, não fiquemos focados nas coisas materiais, porque as coisas materiais são transitórias em si mesmas. Quantos nessa transição fantástica, no sentido espiritual do termo, nós estamos passando, estão por aí só cuidando de coisas. Nós estamos vivendo os acontecimentos mais graves da humanidade de todos os tempos, que pede de nós a elevação da consciência. E muita gente, a grande maioria, nós vamos ver isso no terceiro módulo do nosso curso, do nosso seminário, a grande maioria está descendo para cuidar das coisas. Em vez de se elevar consciencialmente, está cuidando de coisas. E não são só pessoas que estão fora do movimento espírita, não. Porque se fosse aqueles que não têm acesso a tudo isso que nós temos, ainda é justificável. Quantos têm conhecimento espírita e que estão por aí cuidando das coisas, em vez de permanecer num processo de elevação? Isso não quer dizer que a gente vai abandonar as coisas e vamos virar um desses profetas do Apocalipse saindo por aí pregando em praça pública o final dos tempos, né? Que às vezes a gente ouve uma fala dessa, não, ali está falando para a gente desprezar as coisas. Não falei isso em momento algum. Nem ficar cuidando das coisas, nem desprezar as coisas. Utilizá-las, mas com o objetivo de ir para os montes, de permanecer no telhado, no sentido da elevação moral. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, roupas, coisas dispensáveis. Se nós utilizarmos a maior parte do nosso tempo em coisas reais, que são as questões do espírito, com certeza não nos vamos arrepender. Então, muitas vezes nós ficamos, em vez de ir para o campo, em vez de ir para a Judéia, em vez de elevar nos montes, nós ficamos cuidando de coisas inúteis.
Reflitamos muito bem sobre isso, gente. Porque dizem os benfeitores várias vezes, Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, principalmente nos nossos dias, que tem se comunicado muito mais nessa área. O tempo urge. O tempo urge. O que é isso? O tempo de realizar o bem urge, está passando na nossa vida. O bem maior é conosco, é nos transformar em pessoas melhores. E esse bem sendo irradiado em torno de nós a partir da nossa autotransformação. Isso que é não ficar buscando, voltando atrás para buscar as vestes. Esse não ficar atrás das vestes poderíamos levar para as questões puramente de cuidados que são mais de vaidade do que propriamente de cuidados reais com o espírito, sim. Quanta gente aí está preocupada muito mais com as roupas que vestem do que com a saúde real do espírito, do seu próprio corpo. Está na moda disfarçar a magreza, disfarçar as gorduras, disfarçar isso, disfarçar aquilo. E as pessoas... tem uma mensagem no livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, que ela fala sobre a moda, muito interessante. Muita gente se veste com trapos custosos e passam a vida toda pagando essas roupas e roupas e roupas e sapatos. Tem gente que tem 200, 300 sapatos dentro do guarda-roupa e só tem 2 pés, né? E a pessoa fica cuidando dessas questões, cuidando da estética, a gente fazendo a lipoaspiração uma atrás da outra e coisas mais. Tudo isso podemos levar para essa questão de cuidar do que não é importante e deixar o mais importante de lado. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. As regiões inferiores do planeta estão sendo esvaziadas. Tanto as regiões umbralinas quanto as regiões das trevas. Num planeta de regeneração não há nem umbral, muito menos as trevas. Os espíritos das trevas, muitos deles não vão mais reencarnar na Terra. Estão sendo exilados para outros planetas. Isso nós vamos ver vários textos falando sobre isso. Vamos começar do Livro dos Espíritos. E muitos outros que ainda pode ser que melhorem aqui na Terra mesmo, estão reencarnando. Espíritos que estavam, às vezes há séculos, nas regiões inferiores do planeta, tanto umbralinas quanto das trevas, estão reencarnando. É isso que Jesus está querendo expressar aqui. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Onde que esses espíritos vão nascer? Através das mulheres que estão reencarnadas no mundo, né? Então, muitos que estão por aí, que as pessoas chamam, essa é criança índigo. Na verdade é o espírito da umbralino mesmo, que está renascido para receber contenção. Com essa popularização das crianças índigo, só fazendo um parêntese, muita criança mal educada, chefe de falange no mundo espiritual, que necessita de disciplina, de contenção, virou índigo. Não faz, não, deixa que ele é índigo, então tem que deixar mal criado. Uma vez uma cliente nos chegou e disse assim: meu filho de 3 anos, ele simplesmente fala para mim, eu quero a Goia. De 3 anos. Várias vezes ele põe a mão na cintura, eu quero a Goia, e batia o pé. Um videogame, uma coisa que não estava na hora, e eu quero a Goia. O que ela devia fazer? Contenção. Contenção não é amarrar o menino e pôr ali no canto.
Contenção é dar disciplina, porque é o chefe de falange que só mandava, agora quer continuar mandando. A única diferença é que ele estava desencarnado, agora está encarnado. E quer mandar na mãe, quer mandar no pai. E tem pai e tem mãe que obedecem, isso que é pior. No nosso livro Saúde das Relações Familiares e também no outro livro Saúde das Relações Pais e Filhos, nós colocamos o preceito cristão que deve nortear as mães para que elas não chorem. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso diz respeito à educação, a dar limites. Houve na psicologia um auge de que não pode dar limites porque traumatiza. Traumatiza é você deixar o chefe de falange fazer o que ele quer. Porque o chefe de falange encarnado vai ser depois o quê? Um delinquente social. E a oportunidade que ele está tendo de se renovar pelo bem, o que vai acontecer? Ele vai se renovar se ele se tornar um delinquente social? Não. E quem vai junto com ele para o mundo espiritual, para o outro planeta? A mãe e o pai, que delinquiram junto. Vão ser mãe e pai deles lá no outro planeta. Então, quando Jesus fala, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, é que se por algum motivo um espírito dessa categoria renascer no nosso lar, e os espíritas vão receber só crianças evoluídas, Joana de Ângeles, Emmanuel e outros mais, muito se pedirá quem muito foi dado, não é? Que Jesus ensina. Então, os espíritas que têm mais condições, tem muito trevozinho aí andando por aí nos centros espíritas. Trevozinho reencarnado, para quê? Para se iluminarem. Para se iluminarem e permanecer na terra regenerada. Esse é um dos compromissos de muitas das grávidas e daquelas que ainda não se engravidaram hoje em dia. Tá? Não vão reencarnar em lares desestruturados, porque aí não tem jeito, né? Se reencarnar em lares de pessoas de má vida, não vai ter jeito deles se renovarem. Então, muitos estão aí nos nossos lares. Então, em vez de ficar chorando depois que já o leite derramou, porque muitos pais e muitas mães vão chorar depois que os filhos já estão na adolescência, já viraram os verdadeiros delinquentes sociais. Então, para evitar chorar, eduquemos com muito amor, mas com muita disciplina. Aí é válido o conselho de Emmanuel para os pais e para as mães de hoje. Disciplina, disciplina e disciplina. O filho falou, eu quero agora. Não, agora que você vai ter isto aqui, não isso que você quer. Porque é isso que você precisa. Quantas vezes forem necessárias. Isso que nós estamos falando não é brincadeira. Quem quiser mais orientações sobre esse assunto, que nós não vamos entrar nesse assunto, daria um seminário inteiro sobre ele, leia os livros Saúde das Relações Familiares, Saúde da Relação Pais e Filhos. E temos 2 seminários que abordam a questão: relacionamento familiar saudável e Jesus, modelo e guia da família. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que é fugir no inverno e no sábado? Fugir nós já vimos, né? A elevação é fugir para os montes, elevação da nossa consciência. O que é esse processo no inverno ou no sábado? Primeiramente, para entender bem o Evangelho de Jesus, é preciso retomar o momento que ele foi proferido e depois foi escrito, as falas dele, e depois pegar aquele contexto e trazer para os nossos dias, observando o símbolo. O inverno naquela época,
em que não existia calefação, eletricidade, não existia nada disso. O que era? Era um momento difícil para a maioria das pessoas, inclusive até as navegações ali no mar Mediterrâneo cessavam no inverno, não aconteciam, porque havia muitas tempestades de neve e tudo, e era muito difícil. Então, nos países que já tinham um inverno rigoroso, nessa época, principalmente para os pobres, era muito difícil. Hoje, já nem tanto, né? Porque tem calefação, tem eletricidade, uma série de recursos que as pessoas têm. Então, significa um momento de dificuldade. O sábado, o que é o sábado para o judeu? Inclusive, viviam perseguindo Jesus por causa do sábado. Era um dia que não se podia fazer nada, nem curar. Jesus, quando se atrevia a curar no sábado, os fariseus ficavam ali de butuca nele, quando ele era instrumento de alguma cura de alguém. Então não se podia fazer nada no sábado. Então, agora trazendo as duas palavras simbolicamente, o que Jesus está querendo dizer aqui? Para não esperarmos elevar o nosso pensamento na hora que o leito já está derramado. Não tem muita gente, não, eu vou viver a vida da melhor maneira possível. Quando eu for velho, aí eu cuido das questões espirituais. Você já acessou a sua conta da vida para saber se você vai ficar velho? Se você desencarnar hoje, pode acontecer ou não? Só velhos que desencarnam na planeta? Então, Jesus está falando exatamente isso. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Não nos pegue desprevenidos. No sábado e no inverno, é naquele momento que não dá mais tempo para fazer mais nada. Qual é o nosso grande inverno, qual é o nosso grande sábado? E todos nós vamos passar. O momento da nossa desencarnação. Né? Se a gente sempre deixar para depois a elevação da consciência, alguém sabe o dia que vai desencarnar? Aí chega, é o que acontece com muita gente. Normalmente nós achamos que os problemas só acontecem com os outros. Não é comum as pessoas pensarem isso? Não, eu pensei que só acontecia com os vizinhos. Recentemente nós vimos a notícia, uma pessoa dando uma entrevista. Ele tinha perdido toda a família e a casa. E aí ele dizendo assim, que achava que isso aí só acontecia com os outros. Até que acontece na vida dele. Né? Na nossa vida pode acontecer. Então isso que Jesus está dizendo aqui. Então oremos, elevemos as nossas consciências para que nós fiquemos no monte. Se nós estivermos no monte, nós precisamos ficar preocupados com o inverno ou com o sábado? Não. Porque estaremos realizando aquilo que é o tempo todo para realizar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então Jesus parece que está fazendo uma ameaça aqui, né? Na verdade ele está fazendo uma previsão. Ele já sabia tudo que iria acontecer, porque estava no planejamento dele como construtor do planeta. Se nós formos lá no livro Missionários, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Jesus é responsável pelo planeta Terra desde a sua formação, quando um pedaço do Sol deu origem ao planeta Terra. Aliás, ele é responsável pelo sistema solar inteiro, diz Emmanuel no A Caminho da Luz. Então, todo o planejamento do planeta, até nós nos tornarmos espíritos puros, se acontecer aqui na Terra, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, significando que tudo está planejado por Jesus, e Ele sabe tudo, Ele tem uma onisciência relativa à condição do espírito puro, da envergadura que Ele é.
O que é onisciência relativa? É onisciência no sentido de que ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro, mas para ele o nosso futuro já é presente. Porque o Espírito que tem essa onisciência relativa, porque Jesus tem uma onisciência em se tratando do sistema solar, que é diferente da onisciência absoluta, que é de Deus. Para Deus não existe passado nem futuro, o que existe é um eterno presente. Só que Deus é no universo inteiro. Espíritos crísticos têm essa onisciência a um grupo de uma situação específica. No caso de Jesus, é com o sistema solar e com toda a humanidade que vive nos vários planetas do nosso sistema solar. Não é só da Terra, inclusive dos outros planetas, Júpiter, Saturno e outros mais, que são habitados. Toda essa aflição, né, nunca houve desde o princípio do mundo e nem tampouco haverá. Por quê? Se o planeta vai mudar para a regeneração, nunca mais vai haver sofrimentos como esses que nós estamos vivenciando. Nunca mais. O sofrimento de Joana de Ângeles, vamos ver no módulo 2 do seminário, desaparecerá definitivamente da Terra. Para nós é difícil até de entender isso, né? Porque a gente está tão acostumado com o sofrimento, fala, acabar sofrimento, parece que vai faltar alguma coisa. Vai ficar meio vazio, né? Muita gente tem essa noção, mas vai desaparecer completamente. Por isso que Jesus diz isso aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse versículo é profundamente consolador. Porque diante de tanta aflição, o que é comum? A desesperança, o desespero, a amargura. E aí Jesus fala, e se aqueles dias não fossem abreviados? Como que serão abreviados esses dias? Nós, enquanto evolução intelectual, nós, humanidade, tá? A humanidade nunca teve um progresso intelectual tão intenso como nos nossos dias. Se Jesus deixar por nossa conta o planeta, o que vai acontecer? Nós vamos destruir o planeta. Destruir com guerras, bomba atômica. O Irã está louco para criar uma bomba atômica. Para que eles querem criar uma bomba atômica? Para explodir Israel inteiro. Israel já tem um monte de bomba atômica. Basta uma ou duas para não destruir Irã e destruir o planeta inteiro. Acho que Israel já tem. Então esses rumores de guerra, essas guerras, com toda a tecnologia que a humanidade já desenvolveu, se não houvesse uma intervenção divina, o próprio ser humano destruiria o planeta. E aí Jesus fala, mas por causa dos escolhidos, escolhido para quê? Para permanecer reencarnando na Terra, serão abreviados aqueles dias. Nós vamos entender bem isso em várias partes do seminário, nós vamos voltar a essa questão. Como que se dará essa intervenção? Não é uma intervenção derrogando as leis naturais, como os espíritos pseudo-sábios têm colocado. Nenhuma lei natural será derrogada nessa intervenção. Porque se Deus precisasse derrogar as suas leis para salvar um planeta, que sabedoria seria essa? Se Deus precisasse de derrogar uma lei que Ele criou para salvar o planeta Terra, faria sentido? Como os espíritos pseudo-sábios têm divulgado? Não faria sentido. Até derrogação da lei da gravitação, muitos espíritos pseudo-sábios têm colocado. Nós vamos ver em detalhes isso. Então, Deus intervém quando necessário pela
pelo próprio cumprimento das suas leis. Existe uma lei de solidariedade entre os vários planetas do universo. E esse processo de abreviamento diz respeito a essa lei de solidariedade. Mas nós vamos trabalhar melhor isso no nosso módulo 2 e no módulo 5 do nosso seminário. No versículo que nós já estudamos, diz que Jesus disse que haveria terremotos, pestes, fomes e que seria apenas o princípio das dores. E aqui ele diz que por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não há nenhuma contradição. É que nós estamos vendo esse abreviados aqueles dias como uma coisa abrupta. A partir de hoje não tem mais sofrimento na terra. Ponto. Não é assim. Todo o processo do princípio das dores começou, nós acabamos de fazer a reflexão. Só no século XX houve 2 grandes guerras mundiais que gerou sofrimento para quantas pessoas? Não foi para milhões e milhões de pessoas? Só na Europa, quantas cidades foram destruídas na Segunda Guerra Mundial? Então essas aflições, esses sofrimentos das guerras, dos terremotos, das pestes, vêm acontecendo já há muito tempo. E no final do século XIX, no XX, principalmente, quanta aflição. Então esses terremotos que estão acontecendo já no século XXI, tudo que vai acontecer para o endireitamento do eixo da Terra, tudo isso vai continuar acontecendo. Agora, a destruição do planeta pelo próprio homem é essa que vai ser abreviada. Porque se não houver uma intervenção divina, e nós vamos ver como é essa intervenção, no módulo 5 do nosso seminário nós vamos ver detalhes dessa intervenção. Aí o ser humano destruiria o planeta. Tudo o que está acontecendo naturalmente é para tornar o planeta melhor, é a reforma. Então as aflições que surgem por causa disso também não são por acaso, mas é para melhorar o planeta. No caso dos terremotos, dos furacões, dos vulcões e tudo o que está acontecendo. Agora, aquilo que é de responsabilidade humana, Deus nos dotou do livre-arbítrio, não dotou? Agora, o livre-arbítrio pode derrogar as demais leis divinas naturais? Se a lei de liberdade é uma das leis, como que a lei de liberdade pode derrogar a lei de amor, de justiça e caridade? É possível? Não. Se o ser humano permanecer livre para fazer o que quiser do planeta, nós não vamos destruir o planeta? Isso seria amoroso? Não. Isso seria justo? Não. Isso seria caridoso? Também não. Então a lei maior não pode ser derrogada pela lei menor. A lei de liberdade é menor do que a lei maior, né? Natural. Então o que vai acontecer com aqueles que estão empedernidos no mal? Estão sendo levados para outro planeta, que está saindo da condição de planeta primitivo e iniciando o seu ciclo de expiações e provas. Isso não é uma intervenção divina para tirar daqui todos os espíritos desencarnados empedernidos no mal, todos, sem exceção, aqueles que são empedernidos no mal, que os benfeitores fizeram uma avaliação e não tiverem como continuar no planeta, vão ser exilados, todos, sem exceção. Os que puderem permanecer aqui, vão reencarnar, para ver se melhoram, nesses tempos agora, que também é a última oportunidade. E ao mesmo tempo, já adiantando um pouquinho mais, vão reencarnar milhões de espíritos focados exclusivamente no amor e no bem. Isso não é uma intervenção divina? Também é. Então vão sair
milhões de espíritos empedernidos no mal. Vão reencarnar aqueles que pode ser que melhore. E reencarnados, eles não fazem o estrago que fazem enquanto estão desencarnados. Porque quando estão desencarnados, eles influenciam a milhares de pessoas no corpo e obstaculizam o trabalho do bem de milhões de pessoas que estão no corpo. Então, quando eles estão encarnados, o mal fica circunscrito a eles e a uma minoria que estão ao redor deles. Desencarnados, eles fazem um estrago enorme. Então, como esses que são empedernidos no mal, que já não puderem reencarnar mais aqui, vão ser exilados, e os que reencarnarem vão estar contidos, e ao mesmo tempo a reencarnação de milhões de espíritos, inclusive de outros planetas que virão para a Terra, e de espíritos que foram benfeitores da humanidade durante todos os tempos. Nós vamos ver no módulo 5 do nosso seminário isso, em detalhes. Vão ao mesmo tempo reencarnar. Então tudo isso é exatamente o que Jesus está se referindo aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora não é abreviado hoje, então muita aflição ainda vai acontecer. Esse abreviamento também é uma transição que vai essa reencarnação em massa de espíritos voltados ao bem, para que todo o processo do mal seja definitivamente abolido na Terra. Mas isso nós vamos ver em detalhes durante todo o seminário, tá? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse versículo também é muito significativo. Então, esses falsos cristos e falsos profetas, que não existem apenas na dimensão física, mas também na dimensão espiritual, os que estão na dimensão espiritual têm utilizado de médiuns para enganar muita gente. Os que estão na dimensão física têm enganado muitos encarnados na dimensão física também, que são instrumentos dos mesmos que estão na dimensão espiritual. E eles fariam tão grandes prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. É claro que não é possível enganar os escolhidos, por quê? Os que realmente são escolhidos. E quem que escolhe? Nós mesmos, pelo processo de quê? De autoelevação, de autotransformação, de ir para os montes. Se nós estamos num monte, usando a figura do monte, nós não temos uma visão mais ampla das coisas? Então nós temos uma visão mais ampla e aí nós percebemos quando é um verdadeiro profeta, quando é um falso profeta. Quando nós pegamos uma obra, quando nós estamos com a nossa consciência lúcida, nós vamos perceber uma obra falsa de uma obra verdadeira, a diferença entre uma coisa e a outra. Só que aqueles que não estão fazendo esse processo vão muitas vezes ser enganados. Mas é por quê? Porque o convite para elevar a consciência é para todos, mas com poucos aceitam esses convites, muito poucos, infelizmente. Eis que vô-lo tenho predito. Então Jesus vem e coloca as predições de tudo aquilo que iria acontecer, que seriam os final dos tempos. No versículo 26, Jesus diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. De que Jesus está falando aqui, gente? Jesus está falando dos falsos cristos, dos falsos profetas ainda. Para não acreditar nesses falsos cristos, nesses falsos profetas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando aqui da sua segunda vinda. Filho do Homem, Jesus era conhecido como Filho do Homem, né? Filho de Deus. Então, o que é um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente? Os nossos irmãos evangélicos, eles esperam Jesus vindo em carne e osso, novamente, nessa chamada segunda vinda. Eles esperavam até para os anos 2000. No ano 2000, eles queriam Jesus que viria até o ano 2000. Agora, o ano 2000 veio, não aconteceu nada. Estão mudando para 2012 e vão mudar eternamente, porque Jesus já veio. Só que ele veio como um relâmpago. Como que é possível vir como um relâmpago? Em espírito, desencarnado e não encarnado. Então Jesus veio e se manifestou como um relâmpago. Através de quê? Quem Jesus usou para se manifestar? Médiuns. O espírito de verdade que tem nas obras básicas é exatamente Jesus. Jesus com um pseudônimo de espírito de verdade. Então ele se mostra como um relâmpago do Oriente até o Ocidente. Então essa vinda é uma vinda em espírito como um relâmpago. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O que é o cadáver? Tudo que existe de podridão. Onde tem podridão, carne sendo decomposta, não vai ter as aves de rapina? Onde está a podridão hoje em dia? Espalhado pelo planeta inteiro. A podridão moral cada vez mais se amplia pelo planeta inteiro. E onde há podridão moral, não existe, existe quem? Aqueles que se locupletam com essa podridão moral. Desde os causadores até aqueles que pegam uma carona. Existem aqueles que estão no corpo e os que estão fora do corpo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Se for visto a pé da letra, aí seria a destruição da terra, né? Se uma estrela cair em cima da terra, pronto, desintegra na hora. Quem já leu o livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, Filomeno de Miranda começa essa obra, nos primeiros capítulos, Filomeno está fazendo parte de um grupo de socorro às vítimas do tsunami na Ásia, em 2004. Os benfeitores montaram um acampamento nos países onde aconteceria o tsunami no início de dezembro. O terremoto que gerou o tsunami aconteceu no dia 26 de dezembro. Depois do terremoto e do tsunami, que é aquela onda gigante que se propaga no oceano depois do terremoto, o que aconteceu? Aconteceu a desencarnação em massa de milhares de espíritos. Se nós formos lá no livro Transição Planetária e vermos as descrições que Filomeno de Miranda faz, ele diz que em pleno dia, na dimensão espiritual, é como se fosse noite intensa, profunda. Até o sol eles não conseguiam perceber. Tal o nível de aflição das pessoas, muitas delas desencarnadas, sem saber que tinham desencarnado, lutando para reerguer o próprio corpo, o espírito fora do corpo, tentando reerguer o seu corpo, muitos em putrefação,
numa situação exatamente essa que Jesus coloca aqui. Essa aflição nessas catástrofes coletivas que têm acontecido, esses flagelos destruidores, acontece exatamente isso. Na dimensão espiritual, é como se o sol se escurecesse, a lua não desse a luz. E quem são as estrelas que caem do céu? Os espíritos socorristas, os espíritos de alta envergadura moral que vêm para socorrer. E as potências dos céus serão abaladas, porque na dimensão espiritual há todo um conflito. Os benfeitores estavam ali para atender a necessidade dos espíritos e outros empedernidos no mal, tentando obstaculizar de todas as formas, querendo vampirizar os cadáveres. Vale a pena ler o livro Transição Planetária. Nesses primeiros capítulos fala de tudo isso que nós estamos falando resumidamente, que Jesus coloca aqui nesse versículo 29. Tudo o que está acontecendo na dimensão espiritual em relação à grande transição. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse também é outro versículo muito simbólico, que muita gente vê ao pé da letra, principalmente os nossos irmãos evangélicos de várias denominações evangélicas. Eles esperam Jesus dessa forma, vindo sobre as nuvens com grande poder temporal, para gerar uma intervenção direta no planeta. Na verdade, Jesus já veio da forma que a maioria das pessoas nem perceberam, sob um pseudônimo do Espírito de Verdade. Se nós formos lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem atribuída ao Espírito de Verdade no capítulo 6, Cristo Consolador, em que o Espírito de Verdade diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a minha mensagem. Quem é que esteve outrora entre os filhos desgarrados de Israel? O próprio Cristo. E essa mensagem, ela é resumida por Allan Kardec e colocada no capítulo 6 do Evangelho. No último capítulo do livro dos Médiuns, no capítulo Dissertações Espíritas, essa mesma mensagem está mais completa e ela foi assinada por Jesus. Kardec sabia que Jesus e o Espírito de Verdade eram a mesma pessoa, e ele colocou no Evangelho com o pseudônimo de Espírito de Verdade e no livro dos Médiuns com o próprio nome de Jesus. Então, Jesus veio e trouxe a sua mensagem. A mensagem todas as mensagens do Espírito de Verdade das obras básicas não expressam poder e grande glória? São as mensagens mais lindas que tem no Evangelho, são as mensagens do Espírito de Verdade. Todas. Principalmente as que estão no capítulo 6, o Cristo Consolador. Para mim é o capítulo preferido do Evangelho, esse capítulo 6. Que Jesus fala do advento do Consolador, que é o Espiritismo, e tem várias mensagens do Espírito de Verdade, e ele trazendo toda a sua mensagem para evangelizar a terra inteira. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os anjos tocando trombeta? Os espíritos da codificação espírita, todos os que trabalharam ativamente na codificação espírita, trombeteando o quê?
a verdade universal que foi esquecida pela humanidade inteira, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são esses escolhidos? Os médiuns que estavam encarnados, que vieram com esse compromisso. Para quê? Para trazer a verdade que havia sido propositalmente esquecida, de uma outra extremidade dos céus. Kardec recebeu para codificar as 5 obras básicas e escrever os 12 volumes da Revista Espírita, mensagens do planeta inteiro. E a mensagem para Kardec de mais de 1000 núcleos espíritas da época, pelo planeta inteiro. Só na França eram centenas de centros espíritas, na França no século XIX, das Américas, Estados Unidos, aqui do Brasil, da Rússia, de vários países. Então, de uma outra das extremidades do planeta e dos céus, espíritos de várias nacionalidades se comunicaram, e nós temos esse grande manancial da verdade universal, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita, e podemos estender a todas as obras de Allan Kardec igualmente. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Na verdade, ele está falando aqui todo o processo da transição. O verão, o que é? O inverno é escuro, frio, fechado. O verão é sol, radiante. Então, tudo isso que nós estamos passando é apenas o prenúncio do grande verão, do meio-dia. Nós falamos do Dr. Bezerra, que usa o termo meia-noite, agora já está usando a madrugada, já que daqui a pouco ele estará usando, daqui a pouco em termos espirituais, né? Não é daqui a pouco da semana que vem, daqui a pouco estará usando a palavra meio-dia. Porque quando nós vemos esse em breve, né? Na dimensão espiritual, o que é breve? Para nós, breve é daqui a 1 hora, na semana que vem. No mundo espiritual, breve é daqui a 100 anos, isso que é breve, 200 anos, 300 anos. Nas obras básicas, nós vamos ver vários textos de Kardec, das obras básicas, que os benfeitores falam claramente que em breve a regeneração do planeta começaria. E o bem seria implantado na Terra. Foi falado no século XIX, a maioria estava esperando para, no início do século XX, tudo mudar. E só no século XX, quanta iniquidade nós tivemos no planeta. Quanto descalabro nós tivemos no planeta. Ainda permanecerá muito tempo esse mundo de iniquidades. Mas já está próximo o verão, dentro da visão espiritual. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? Ele, Jesus, exatamente. Então, Jesus está próximo. Próximo de quem? Ele se aproximou diretamente na terra, porque Jesus não vive na terra. Jesus vive onde? No sol. Ele é o rei solar, segundo Joana de Ângeles. Então Jesus vive no sol. De lá que ele irradia o seu amor para o sistema solar inteiro, porque ele é governador do sistema solar, não só da terra. Mas ele se aproxima da terra em alguns momentos. Quando ele esteve encarnado, naturalmente, no advento do Consolador, diretamente psicografando mensagens, algumas mensagens,
E Ele continua próximo. Nós estamos próximos dele? Infelizmente para nós, nem sempre. Ele está sempre próximo, porque do sol ele irradia o seu amor para todas as humanidades de todos os planetas do sistema solar. Agora, nem sempre nós estamos próximos. Só quando nós estamos sobre os montes, só quando nós estamos buscando o sagrado em nós na Judéia. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Se formos ver ao pé da letra, também não faz sentido esse versículo. Jesus não está falando aqui de geração de corpos, mas de geração de espíritos. Porque se fosse geração do ponto de vista terreno, uma geração dura aí 60, 70 anos. Na época dele era até mais curto, 30, 40 anos no máximo. É geração de ideias. Então a geração da terra envelhecida, da era velha, dando origem a uma nova geração da nova era, que nós vamos ver nos textos de A Gênese abordam essa questão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus veio para ficar definitivamente no planeta. Não Jesus, ele, pessoa, mas as ideias cristãs, a sua palavra, o seu exemplo, as suas orientações. O céu e a terra passarão. O que ele está querendo dizer aqui? Os tempos passarão, toda a iniquidade, tudo que existe de mal passará. Permanecerão as suas palavras e o seu amor permanecerão na terra. Aqueles que não quiserem comungar com essas ideias serão exilados da terra. Mas agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Um texto de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Quem lê esses versículos ao pé da letra, dá a impressão que Jesus está falando para quem? Somente para os seus discípulos. Para os discípulos da primeira hora dele. Se nós formos no espírito que está por trás da letra, Jesus está falando apenas para os seus discípulos? Ele está falando para a humanidade inteira. Então ele está falando, como sempre, ele nunca falava só para os seus discípulos, também para eles. Mas ele está falando para a humanidade inteira. Para os discípulos naquele momento, especificamente. Que ele iria desencarnar, como já estava previsto, e iria para a dimensão espiritual. E, claro, preparar todo um lugar para os discípulos que depois desencarnariam e permaneceriam durante um período organizando o cristianismo na Terra, como de fato aconteceu, e que depois reencarnariam, como João voltou, como Francisco de Assis depois, vários dos discípulos reencarnaram depois para aprofundar conceitos que Jesus colocou naquele início dos tempos. Agora, podemos levar num sentido maior como essa preparação para o advento do Consolador e da nova era de amor. É por isso que ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse termo
essa frase tem dois significados. Quais são esses dois significados? Na verdade, moradas podemos entender como outros planetas e as várias dimensões que existem no próprio planeta Terra. Existem espíritos voltados para a Terra, como Maria de Nazaré, por exemplo, que fica nas altas esferas, cuidando especialmente dos espíritos suicidas. Ela recebeu uma missão do próprio Cristo de cuidar dos espíritos suicidas da Terra. Ela deve ficar na dimensão mais alta da Terra, cuidando especificamente da Terra, assim como outros espíritos de alta envergadura moral que cuidam do nosso planeta na dimensão espiritual. Nós falamos agora há pouco, que existem as trevas, o umbral e as várias dimensões com as colônias espirituais. Todas elas são moradas do Pai. Mesmo as que são colocadas nas trevas, existem nas entranhas do planeta com a permissão divina, porque sem a permissão divina não se constrói nada na dimensão espiritual nem na dimensão física. Então, nós temos essas duas conotações, os planetas e as dimensões terrestres.